Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O parecer do relator da reforma da Previdência deve ser lido hoje no plenário da Câmara, mas a data da votação segue indefinida. A equipe médica determina que o presidente Michel Temer passe mais um dia hospitalizado em São Paulo. O Congresso aprova o orçamento para o ano que vem. Num negócio de mais de 50 bilhões de dólares, a Disney compra os estúdios de cinema da Fox. O massacre da etnia Rohingya na Ásia são mais de 6 mil mortos em apenas um mês. E na Copa Sul-Americana, o Flamengo perde o título para o Independiente numa noite de violência no entorno do Maracanã. Do Rio de Janeiro, com emissoras públicas de todo o país e com transmissão também pelo Facebook, começa agora o Repórter Brasil. A gente começa essa edição falando da reforma da Previdência. A expectativa era que o parecer do relator fosse lido hoje de manhã no plenário da Câmara, mas até agora isso não aconteceu. Quem acompanha tudo por lá é a repórter Selma Dias. Selma, boa tarde. Alguma novidade aí nesse parecer hoje? Oi, Luciana, boa tarde a você e a todos. Olha, tudo que estava marcado para acontecer hoje aqui na Câmara sobre a reforma da Previdência ou foi cancelado ou ainda não aconteceu. O Democratas, por exemplo, que é o partido do presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, cancelou uma reunião que estava marcada para hoje de manhã, uma reunião que decidiria aí o posicionamento dos deputados em relação a essa reforma. O líder do partido, Efraim Filho, deu como certo o adiamento dessa votação para o mês de fevereiro. Inclusive, essa foi a justificativa que ele usou para o cancelamento dessa reunião. Outra coisa que também estava marcada para acontecer hoje às 9 horas da manhã e que até agora ainda não aconteceu foi a leitura do parecer do relator Arthur Maia. Essa sessão que estava marcada para essa leitura foi aberta, mais de 300 deputados registraram presença, mas por enquanto nem o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, e nem mesmo o relator Arthur Maia apareceram aqui no plenário para fazer essa leitura e dar início a essa discussão. A gente tem notícia de que eles estão reunidos desde as 9 horas da manhã, uma reunião externa lá na residência oficial da Câmara para tratar dessa reforma. A gente sabe que eles vão fazer alguns ajustes no texto, nenhum detalhe foi repassado para os jornalistas, mas eles disseram que essa leitura pode sim acontecer ainda no dia de hoje. Por aqui, a percepção, pelas conversas que nós tivemos com os parlamentares, é que essa votação deve ficar mesmo para o ano que vem. Inclusive ontem, o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, chegou a confirmar esse adiamento. Horas depois, o presidente Michel Temer fez por meio de uma nota, desmentiu essa informação que foi dada pelo líder do governo, Romero Jucá. Mas o fato é que o governo ainda não tem os 308 votos necessários para fazer a aprovação desse texto, para fazer a análise desse texto no plenário. Hoje, um dos principais articuladores do governo e futuro ministro também, o deputado Carlos Marum, falou com jornalistas sobre esse assunto. Ele disse que não recebeu do presidente Michel Temer nenhum comunicado oficial sobre esse adiamento, que eles vão continuar trabalhando aí com a possibilidade de discutir essa semana e votar na semana que vem. A oposição já entende que o governo sofreu mesmo uma derrota e que para trazer isso para o plenário no ano que vem será preciso um poder ainda maior de articulação. Esse, inclusive, é o posicionamento do deputado Carlos Zaratini, que é do PT. O governo continua apostando, como eu disse, nessa votação na semana que vem. Hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre isso. A gente vai ouvir um trecho dessa entrevista agora. A nossa expectativa é o seguinte: se porventura a reforma for adiada, a votação, por exemplo, esperamos que seja votado a semana que vem, né, como sabemos. Se porventura não for possível e tiver que ser adiada, e nós vamos trabalhar para ser votada a semana que vem, é importante dizer isso, nós, então, esperamos que seja aprovada no início do próximo ano, fevereiro, quando abrir a sessão legislativa, etc. Março, no máximo. E o ministro Henrique Meirelles também anunciou um aumento na projeção do PIB deste ano, que passou de 0,5% para 1,1%. A previsão de crescimento para o ano que vem também melhorou, passando de 2% para 3%. Meirelles disse que a confiança do mercado aumentou graças ao controle fiscal, à aprovação do teto dos gastos e às reformas, especialmente a trabalhista.
Eu lembro que você agora pode acompanhar essa e todas as notícias do Repórter Brasil ao vivo pelo Facebook. Você ainda pode comentar e dar sugestões durante a transmissão. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. O presidente Michel Temer continua internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por um procedimento para desobstrução da uretra. A alta que estava prevista para hoje foi adiada. O presidente Michel Temer foi internado ontem aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral. Ele passou por um procedimento cirúrgico de pequeno porte de desobstrução da uretra, que durou pouco mais de 1 hora. Em outubro, o presidente já havia realizado intervenções na uretra e na próstata. Dessa vez, o tempo de recuperação é de 48 horas. A princípio, o presidente retornaria ainda nesta quinta a Brasília para discutir a data de votação da reforma da Previdência e também para dar posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Mas, segundo a assessoria de comunicação da presidência, Michel Temer deve continuar internado aqui no Hospital Sírio-Libanês até amanhã. O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem o orçamento do ano que vem. A proposta tem uma redução de 2 bilhões de reais no déficit que estava previsto para 2018. E o salário mínimo foi fixado em R$ 965. O salário mínimo foi reajustado em 3%. De R$ 937 passa para R$ 965 a partir de janeiro. A previsão do crescimento da economia ficou em 2,5%. E os investimentos públicos devem ser, no mínimo, de 112 bilhões de reais. O valor total do orçamento é de 3,5 trilhões de reais. Os parlamentares aprovaram a proposta com um saldo negativo menor para o governo. O déficit primário para o ano que vem ficou em 157 bilhões de reais, 2 bilhões a menos do que o governo tinha previsto. E o relator do orçamento garantiu que foram feitos mais investimentos. Fizemos um investimento de mais de 3 bilhões de reais na educação do nosso Brasil. Fizemos um investimento de quase 2 bilhões de reais a mais na saúde do Brasil, como também praticamente dobramos os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Um ponto que gerou polêmica durante a tramitação da proposta orçamentária foi a reserva para um fundo especial de financiamento de campanha. No final, ficou definido que os partidos terão mais de 1,7 bilhão de reais para financiar as campanhas do ano que vem. A proposta orçamentária, que agora vai para a sanção presidencial, é a primeira aprovada após a emenda constitucional que institui um teto para os gastos públicos. Foi fechado hoje um negócio bilionário no mundo do entretenimento. A Disney comprou os estúdios de cinema e televisão da Fox por 52 bilhões e 400 milhões de dólares. O valor é equivalente a cerca de 180 bilhões de reais. Com a aquisição, a Disney vai poder gerenciar franquias famosas, como os X-Men, Avatar e os Simpsons. O catálogo é importante para o lançamento de um serviço de filmes sob demanda anunciado para 2019. E aumenta o domínio da Disney, que em 2012 já tinha comprado a Lucasfilm com toda a saga Guerra nas Estrelas. O negócio com a Fox não inclui as emissoras de jornalismo Fox News e Fox Sports. Depois do intervalo, tem o alerta contra o câncer de pele no Dezembro Laranja. E os paulistanos exercitam a paciência nas compras para a ceia de Natal.